A fase 4 da Marvel acabou com Pantera Negra, Wakanda Forever e teve muitos filmes e séries que agradaram e desagradaram a galera nessa fase. Então por que a gente não faz aqui um ranking dos melhores filmes e das melhores séries da fase 4 Marvel? Bora lá! Cuidado com o que você deseja, Parker. Olá, Peter. E aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Mundo CM. Galera, eu nem preciso reforçar de que esse ranking aqui ele é baseado na minha opinião. Se você tem uma opinião diferente, por favor, coloca aí nos comentários de forma educada, beleza? Como foi a primeira fase da Marvel que nós tivemos filmes e séries juntos, logo a gente precisa separar então por filmes e séries. Então o ranking vai ser separado pelos melhores filmes e os piores filmes, e as melhores séries e as piores séries. Mas antes da gente começar, você já sabe, né? Já capricha naquele like agora no início do vídeo, e se você é novo por aqui, eu te convido para se inscrever no canal. Vem fazer parte da nossa família, porque aqui eu te deixo atualizado de tudo que tá rolando no mundo da Marvel e seria um prazer imenso ter a sua companhia comigo aqui nos próximos vídeos. Bom, mas agora tá tudo certo? Já conferiu se tá inscrito? Já conferiu se deixou o like? Então se tá tudo certo, agora sim, bora pro ranking. Bom, bora lá! A primeira produção da Marvel da fase 4 foi WandaVision, que estreou no dia 15 de janeiro de 2021. Faz tempo. E de lá pra cá nós já tivemos 8 séries, se a gente tirar os especiais, e 7 filmes. Então eu vou ranquear aqui de acordo com a quantidade. Então, como foram 8 séries, a gente vai ranquear do 8º lugar até o 1º lugar, e 7 filmes, então, do 7º lugar ao 1º lugar. Agora que tá tudo devidamente explicado, pega a pipoca, senta aí e acompanha o ranking comigo. Ranking dos melhores filmes da fase 4 Marvel. Em 7º lugar, Thor, Amor e Trovão. Sem dúvidas, esse daí foi o filme que mais dividiu as pessoas e muitas delas pesando mais pro lado negativo do que pro lado positivo. E pra mim esse filme é um dos que se encaixa nessa posição porque era um filme que tinha um potencial gigantesco e que não foi aproveitado nem 10%. Como eu disse na minha crítica, um dos maiores problemas do filme não foi ter comédia, é ter comédia na hora errada. Em vários momentos onde o filme pedia um pouco mais de seriedade, um pouco mais de sentimento por parte dos personagens, um pouco mais de envolvimento, eles colocavam uma piadinha ali no meio e estragava todo o clima. Claro que também me incomodou demais a forma como eles representaram os deuses no filme, colocando os deuses como bobões, colocando eles como pessoas totalmente egoístas, que pensavam apenas neles e em coisas fúteis. Então, cara, isso foi uma das coisas que me incomodou de verdade. Tudo bem que essa era a proposta do Taika, o diretor do filme, para o filme. Porém, não muda o fato de que isso foi uma coisa que me incomodou muito. Com CGI bem precário em algumas situações, uma história extremamente curta, várias conveniências de roteiro, Thor, Amor e Trovão foi aquele filme que podia ter sido bom, mas não foi. Então, por isso que ele está nessa posição do ranking. Em 6º lugar, Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. Olha, foi difícil escolher entre Thor, Amor e Trovão e Doutor Estranho qual deles iria ocupar o 7º lugar. Mas mesmo que Doutor Estranho 2 ele tenha vários pontos negativos, ele ainda tem, aos meus olhos, mais pontos positivos do que Thor, Amor e Trovão. Doutor Estranho 2 foi um filme com uma história muito mal desenvolvida. Um filme que, quando acabou, eu fiquei olhando pra tela e pensando: não, cara, não é possível que acabou desse jeito. Uma história que faltam elementos demais, uma narrativa extremamente corrida e umas incoerências assim gritantes. Bom, eu nem preciso ir muito longe, né? É só você pensar em como que os Illuminatis morreram que você já vai entender uma das grandes incoerências do filme. Com um foco muito grande em trazer aquele clima de filmes de terror dos anos 80, mas com pouco foco no que realmente importava, que era o multiverso, os arcos dos personagens, a narrativa do filme, por aí vai. Mas ainda assim teve alguns pontos positivos do filme,
como por exemplo, ele soube tratar com seriedade o que precisava ser tratado com seriedade, trouxe um pouco mais da mitologia da Feiticeira Escarlate, trouxe alguns elementos sobre o multiverso, então ainda teve alguns pontos que deu para relevar. Então, por isso que ele está nessa posição do nosso ranking. Em quinto lugar, Viúva Negra. O filme da Viúva Negra saiu em plena pandemia, depois de muito tempo sem alguma produção da Marvel, então quando saiu eu assisti, eu falei, Caraca, que filme espetacular! mas depois de rever o filme e de algumas outras produções da Marvel chegando, não, nem de longe era aquele filme espetacular que eu achava. Vamos lá, eu curti muito o fato deles terem explicado um pouco mais da origem da Nath, mesmo que de forma muito superficial, terem mostrado a mãe dela e o pai dela, terem mostrado um pouco mais do relacionamento dela com a Yelena, ter falado sobre as viúvas negras que estão em volta do mundo e que são comandadas pela Sala Vermelha. Algumas cenas de luta também estavam muito bem coreografadas, teve alguns efeitos que estavam realmente legais, fora que qualquer filme com a Scarlett Johansson já ganha um outro nível, né? Mas quando você para analisar a história do filme, cara, esse filme tem mais buracos do que um queijo suíço. Muita conveniência de roteiro, uma história muito pouco amarrada, muitas cenas de ação que simplesmente não faziam sentido estar acontecendo, piadinhas gratuitas e todos os momentos que deveriam ter um peso emocional simplesmente não tiveram. Fora o principal fator, que é um filme da Viúva Negra que tinha a ideia de contar a origem dela e simplesmente não contou. Simplesmente mostrou de onde ela veio e como ela está hoje, mas não falou como foi esse desenvolvimento, desde que ela era criança, como que isso foi imposto para ela, como que ela se enxergava nessa situação. Nada disso foi mostrado. Mas comparado aos filmes anteriores que eu citei aí, o filme da Viúva Negra tem muitos pontos positivos e é por isso que ele tá nessa posição. Em quarto lugar, Eternos. Bom, agora começa a sequência dos filmes que eu gostei de verdade. Eternos foi um filme que muitos não gostaram, tipo, muitos mesmo, mas das pessoas que gostaram, como eu, gostaram de verdade. E galera, eu curti mesmo o filme. Cara, todo o figurino que eles colocaram no filme, a ambientação, a mitologia, os efeitos especiais, cara, pra mim tudo estava impecável. Gostei muito da escolha de alguns atores e atrizes pro personagem. Eu percebi de que eles trouxeram uma imponência muito grande para esses personagens, uma personalidade única para eles, e eles se tornaram personagens marcantes, né? Como por exemplo o Druig, o Phastos e a Makkari. Mas alguns atores e atrizes eu senti que não se encaixou muito bem com o personagem, como por exemplo a Angelina Jolie. Claro que a Angelina Jolie é uma atriz fenomenal, mas eu acho que o personagem pra ela não bateu. A Duende era uma outra personagem também que pra mim era extremamente irritante, pouquíssimo carismática, e pareceu que a função dela o filme inteiro era só irritar e reclamar da vida dela. O filme também tem pouquíssimas conexões com o CM, com a história principal do CM. Pareceu mais um filme à parte do que propriamente um filme que faz parte da história que nós estamos vendo agora. Mas mesmo com todos esses detalhes, é um filme que eu gostei demais e é por isso que ele está nessa posição. Em terceiro lugar, Shang-Chi. Cara, pensa num filme que eu curti muito mesmo, foi o filme de Shang-Chi. O Simu Liu pra mim se encaixou perfeitamente com o personagem. Meu, esse cara é extremamente carismático, coreografou cenas excelentes, trouxe um peso dramático para a história, mas tudo isso sem perder a essência do personagem. A história também foi uma das histórias que mais me envolveram. Meu, uma história muito bem amarradinha, sem pontas soltas, com muitas conexões, sem muitas surpresas, mas uma história muito leve e que me levou muito bem até o final do filme. Excelentes coadjuvantes. Meu, a amiga dele, a Kate,
Cara, aquela menina é carisma puro. O próprio pai dele, o Wen-woo, nossa, fez um papel excelente. Até a avó dele, a In-nan, tava muito bem. Fora as cenas de luta que estavam maravilhosas, eles trouxeram muito Kung Fu real, sem aqueles CGIs absurdos, com excelentes movimentos, giros de câmera, detalhes em câmera lenta, cara, eles arrebentaram demais. A luta final também foi maravilhosa, o dragão tava muito bem feito, aquele monstrão lá, sugador de almas, tava muito bem feito também, toda aquela sequência final aconteceu muito bem, cara, nota 10. Teve algumas coisas no filme que eu achei que foi meio forçação de barra, algumas outras que aconteceram porque tinham que acontecer. Também teve algumas coisas no filme que eles não explicaram muito bem e nem como que isso se conecta com o CM. Mas cara, foram detalhes que deram pra relevar numa boa. Então, por todos esses pontos, mais do que merecidíssimo estar nessa posição. Em segundo lugar, Pantera Negra 2 Wakanda Forever. Bom, eu fiz a minha crítica recentemente sobre o filme, então não vou voltar a falar tudo que eu disse na crítica. Se você quiser saber com mais detalhes, eu vou deixar o vídeo aqui em cima para depois você dar uma olhada. Mas, de fato, para mim, Wakanda Forever foi uma das melhores formas de encerrar a fase 4 da Marvel, um filme que tinha um peso dramático extra, mas que soube ser muito bem conduzido. É um filme que cumpre muito bem o propósito dele, que é falar sobre luto, falar sobre perda, sobre lutar pela sobrevivência, sobre lidar com as consequências. Apresentou um personagem que eu simplesmente amei, que foi o Namor, interpretado pelo Tenoch Huerta, que trouxe um peso muito maior pro personagem, trouxe uma personalidade única para ele, mas sem perder as principais características do personagem. O filme também apresentou um lugar novo, que é Talocan, mostrando mais da cultura de lá, o povo deles, falando sobre a sua origem, sobre a luta deles contra o povo da superfície. Fora que o filme trouxe cenas extremamente tocantes, um show de atuação pra tudo quanto é lado, principalmente da Angela Bassett, que é a nossa rainha Ramonda, que deu um espetáculo à parte. Ainda assim, teve alguns pontos que eu não curti muito no filme. Um deles é sobre como que eles apresentaram a imagem do Pantera Negra. Eu senti que a Shuri não se encaixou muito bem com o personagem, mas se você quiser entender melhor sobre esses pontos, dá uma olhada naquele vídeo que eu deixei aqui nos cards que você vai entender bem. Mas de qualquer forma, foram pontos que não interferiram muito no filme pra mim, porque foi um filme excelente e mais do que merecido estar nessa colocação do nosso ranking. Em primeiro lugar, Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Bom, aí chegamos no filme que pra mim é o filme que mais se aproxima da perfeição. Cara, eu não sei nem por onde começar a falar desse filme, de verdade. É um filme que até hoje eu não consegui superar a experiência de assistir esse filme pela primeira vez. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa é um filme que tá em outro nível. Em outro nível de história, em outro nível de emoção, em outro nível de fanservice, em outro nível de atuação. Cara, eu poderia continuar aqui a lista imensa de adjetivos para esse filme. Mas, com certeza, o fanservice que esse filme entrega é um fanservice que, pra mim, só Vingadores Ultimato consegue superar. É o maior presente que os fãs do Homem-Aranha poderiam ter recebido. Cara, ver todas as versões do Homem-Aranha que você acompanhou durante anos, juntos ali na sua frente, na tela, interagindo entre eles, lutando contra aqueles vilões icônicos que fizeram parte da história deles. Cara, isso foi simplesmente surreal. Uma história muito bem amarradinha, sem pontas soltas, com reviravoltas surpreendentes, uma narrativa muito bem feita, com todos os eventos acontecendo da forma que precisavam estar acontecendo. Um filme que sabe muito bem ser sério quando precisa ser sério, brincar quando precisa brincar, ser pesado quando precisa ser pesado, e tudo isso no seu devido tempo, sem atropelar as coisas
e com calma. Ver o crescimento e a maturidade que o Tom Holland trouxe pro personagem, cara, foi um negócio assim fora do comum. Ver como que ele lidou com tudo que estava acontecendo naquela história, como que ele lidou com as consequências do que houve, como que ele lidava com ele mesmo. Olha, foi um negócio assim sem palavras. Ver o Tobey e o Andrew ali na nossa frente, cara, interagindo com o Peter Parker, ajudando ele a crescer, se interagindo com os vilões deles, cara, foi um negócio assim impossível de esquecer. Eu juro, até hoje eu tô procurando algum erro nesse filme, alguma coisa que não se encaixou bem, que realmente tenha feito diferença no filme, e olha, eu não encontrei. Claro, tem alguns probleminhas de CGI que aparecem no filme, algumas piadinhas que não se encaixaram muito bem, mas cara, isso comparado com a grandiosidade do filme, foram grãos de areia em um deserto. Melhor filme, melhor história, melhor fanservice, e não podia estar fora do nosso ranking e nessa posição. Ufa, consegui! Passei pelo ranking dos filmes. Bom, agora que o primeiro caminhão passou, bora para o próximo caminhão. Ranking das melhores séries da fase 4 Marvel. Em 8º lugar, Miss Marvel. Já comecei com bomba. Por favor, não me estrangulem. Eu sei que é uma série que muita gente gostou. É uma série que muita gente se identificou, que se tornou fã de verdade. E galera, eu gosto mesmo da personagem. Eu amo as histórias da Miss Marvel. Mas a série pra mim ainda continua sendo a pior série da fase 4 da Marvel. A única coisa pra mim que salvou essa série foi com certeza a Iman Vellani, que cara, simplesmente personificou a Miss Marvel. Eu não sabia se a Miss Marvel tinha sido inspirada nela ou se foi ao contrário. Porque, cara, essa menina literalmente carregou a série nas costas. Ah, e pra não ser injusto também, a série trouxe uma das melhores fidelidades aos quadrinhos. Cara, as referências que eles traziam direto dos quadrinhos é um negócio assim absurdo. Inclusive, se você não viu essas referências que eles pegaram dos quadrinhos, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards onde eu mostro vários momentos da série que foram idênticos aos quadrinhos. A família dela também, cara, eles são uns fofos, eles são maravilhosos. Eles trouxeram uma leveza e um dinamismo para a série incrível. Porém, meus queridos, eu nunca vi uma série para trazer tantas perguntas à tona e responder um total de 0 perguntas. Meu, foram tantas e tantas pontas soltas, conveniências absurdas de roteiro, os vilões mais idiotas e mais atrapalhados do planeta, cara. Um CGI que em alguns momentos parecia CGI feito em PowerPoint. Uma história que estava muito bem até o 3º episódio, e a partir do 4º episódio eles simplesmente pegaram tudo isso e jogaram no lixo. Olha, foi difícil engolir a série até o último episódio. Se não fosse por esses pontos positivos que eu citei aí em cima, e principalmente por conta do carisma da Iman Vellani, olha, eu não sei se eu teria aguentado até o final. Então é por isso que a série está nessa posição. Em 7º lugar, Gavião Arqueiro. Eita, que eu já joguei mais uma polêmica. Tem muita gente que realmente adorou a série e, cara, por mais que o Gavião Arqueiro ele seja um dos meus personagens favoritos, cara, a série não desceu. Uma série que dá pra resumir em uma frase: aconteceu porque tinha que acontecer. Muita coisa na série que simplesmente aconteceu porque tinha que acontecer, porque tava no roteiro, mas não porque tinha um sentido lógico por trás, tinha uma boa explicação. Algo que você olhasse e pensasse assim: ah, tá, eu entendi por que isso tá acontecendo. Uma desculpinha esfarrapada pra fazer o Clint se encontrar com a Kate, uma ligação péssima que eles fizeram da mãe dela pra introduzir o Rei do Crime, a Helena que tava lá na história mais perdida do que ervilha em salada de fruta, cenas de ação muito mal coreografadas, uma interação muito xoxa da Helena com a Kate, uma participação quase nula da Echo e do Rei do Crime, trocentas participações na série pra muito pouca história. Eu gostei demais do carisma que a atriz que faz a Kate trouxe pra personagem,
O Vicente D'Onofrio, que faz o Rei do Crime, cara, não tem o que falar, ele continua espetacular como sempre. Quanto a isso, não tenho o que dizer. Agora, do resto... Então, por isso que ela está nessa posição. Em sexto lugar, She-Hulk. Bom, She-Hulk com certeza foi uma das produções que mais sofreu hate na história da Marvel. Tudo bem que boa parte desse hate, quase 90% dele, veio de pessoas machistas que simplesmente não gostaram da série porque tinha uma mulher ali como protagonista, porque uma mulher tinha assumido os poderes do Hulk, blá blá blá. Tinha ali uns 10% que realmente faziam críticas conscientes, críticas realmente sobre a série, sobre a história, sobre a personagem, e não porque tinha uma mulher ali ou coisa do tipo. Mas mesmo analisando a série, a história, os personagens, mesmo assim não rolou. Foi uma série que forçou um pouco a barra aí com algumas piadas, que explorou quase zero a vida da Jennifer Walters como super heroína. Colocaram os caras babacas na série simplesmente para trazer mais girl power, ou seja, para trazer mais visibilidade para as mulheres. Uma conclusão de história horrível, por mais que eu tenha achado aquela quebra de quarta parede uma das melhores que eu já vi na história. Mas foi uma série que tinha muito potencial e que não foi nem um terço do que poderia ser. Então, por isso ela está nessa colocação. Em quinto lugar, Falcão e Soldado Invernal. Bom, agora entra as séries que eu curti de verdade. Bom, algumas mais do que outras, mas no geral foram séries que eu curti. E uma delas, com certeza, foi Falcão e Soldado Invernal. Uma dupla que nunca me passou pela cabeça que poderia se formar, mas que se formou e eu curti muito. Por mais que a história seja bem fraquinha, é uma série que trouxe alguns elementos interessantíssimos, como por exemplo o fato do soro do super soldado ainda estar causando problemas e como que ele pode ser perigoso nas mãos das pessoas erradas, mostrando que existiram outros super soldados, pessoas que a gente nem imaginava que poderia existir e que ainda existe muito racismo em alguns lugares dos Estados Unidos, mostrando também como o Sam e o Bucky eles estavam lidando após o blip, mostrando de que eles também passam por problemas normais como qualquer outra pessoa, como por exemplo a falta de dinheiro e ter que lidar com seus fantasmas do passado, mostrando também como que o Capitão América ainda é um símbolo de esperança e força para toda uma nação, e que como ele pode ser utilizado como ferramenta política se estiver nas mãos das pessoas erradas. Então percebe que são elementos interessantíssimos que fazem a série ficar muito rica, mesmo que a história seja bem fraquinha. Então por isso ela está nessa colocação. Em quarto lugar, What If? Por mais que a Marvel diga que What If não é uma série canônica, ou seja, que não pertence à história principal do UCM, nós vimos como que ela influenciou várias outras produções da Marvel, como por exemplo Doutor Estranho 2. Cara, tem uma cena de What If que é literalmente uma descrição de uma cena que apareceu no filme. Mas uma das coisas que eu mais amei nessa série, com certeza, foi o poder das possibilidades. Eu comecei a ver ali coisas que sequer tinham passado pela minha imaginação. Cara, como por exemplo, ver o mundo da Marvel só que com zumbis, ou ver o T'Challa como o Senhor das Estrelas, ou pensar de que o Killmonger poderia ter salvo o Tony Stark. Percebe o quanto que isso excede a nossa imaginação? Então, com certeza, isso foi uma das coisas que eu mais amei aqui nessa série. Foi o quanto que eles exploraram todas essas possibilidades e conseguiu transformar tudo isso em desenho. Fora que a arte de What If tá um negócio assim impecável. Pra mim, só Arcane e Homem-Aranha no Aranhaverso consegue superar essa arte, porque nenhuma outra produção, pra mim, consegue bater eles. Então, por esses motivos óbvios, a série está nessa posição. Em terceiro lugar, WandaVision. Cara, foi muito difícil escolher esse top 3, de verdade.
Mas eu tive que fazer uma escolha. WandaVision é a série pioneira do mundo da Marvel, a primeira produção da Marvel ser dividida em episódios, e não importa quanto tempo se passe, WandaVision sempre será a primeira. E ela já começou com os 2 pés na porta, cara, porque, que série maravilhosa! Todo o conceito que eles trouxeram, toda a estética da série, a história, a ambientação, os personagens, a narrativa, tava tudo impecável. Nessa série a gente pôde ver como seria a vida da Wanda caso ela ainda estivesse com Visão. Fora que nós tivemos a introdução da Bruxa das Bruxas, a Agatha Harkness, e ainda tivemos também a introdução de outros 2 personagens, que é o Icano e o Celery, que são os filhos da Wanda, o Billy e o Tommy. Uma série com ação, mistérios, reviravoltas, emoção, superação. Cara, essa série tem todos os ingredientes de uma série de sucesso. E é por isso que ela tá nessa posição. Em segundo lugar, Loki. Olha, eu fiquei aqui uns 30 minutos pensando em qual posição eu iria colocar a série do Loki. Cara, que decisão difícil. Loki pra mim foi uma das melhores séries que eu já assisti na vida, tipo, sem brincadeira. Além de ver um personagem que é amado por uma legião de pessoas, ver o quanto que ela explorou as possibilidades, cara, foi um negócio surreal. Nossa primeira apresentação concreta do multiverso, mostrando que existe um lugar fora do tempo e que governa uma linha do tempo sagrada e que existem guardiões do tempo e que existe uma outra pessoa ainda maior por trás de tudo isso. Cara, é surreal. Tudo isso dentro de uma história extremamente envolvente. Uma história que fazia você pedir por mais. Cara, eu nunca fiquei assim com uma série tão ansioso pro próximo episódio. Uma aventura eletrizante por várias realidades, com várias possibilidades, com reviravoltas surpreendentes de você ficar tipo, Não, eu não acredito que isso tá acontecendo. uma temática única, com personagens únicos e um ambiente único e um universo único. Uma série que até o seu 4º episódio continuava um mistério gigantesco e quando esse mistério foi resolvido, surgiu um mistério ainda maior que te fez ficar cada vez mais envolvido na história. Cara, essa série não merece palmas não, merece Tocantins inteiro. Então é com muita felicidade que eu coloco essa série nessa posição. Em primeiro lugar, Cavaleiro da Lua. Como eu disse, foi muito difícil escolher entre o primeiro e o segundo lugar, mas cara, não tem jeito. Pra mim, Cavaleiro da Lua é a melhor série da Marvel até agora. De todas as séries, de todas as histórias, de todos os personagens, pra mim, aqui foi onde tudo se encaixou de forma mais perfeita. Mais uma vez, a Marvel acertando de forma brilhante na escolha dos seus atores e atrizes. Porque, gente, o Oscar Isaac nasceu pra ser o Cavaleiro da Lua. E, gente, é um negócio surreal, porque o nível de atuação que esse cara trouxe pra esse personagem é um negócio assim de outro planeta. A grandeza que ele trouxe pro personagem, toda a característica dele, a personalidade única. Gente, não tem palavras que descrevam o quão brilhante ele foi. Não é à toa que essa série teve 8 indicações ao Emmy, ganhando em uma dessas categorias, aclamadíssima por todos os críticos e parabenizada pessoalmente por vários diretores. Uma história muito bem escrita, uma narrativa, gente, de tirar o chapéu. O trabalho sonoro que eles fizeram nessa série foi um negócio surreal. Inclusive, foi nessa categoria que a série ganhou o Emmy, que foi na categoria Melhor Edição de Som. E, gente, não tenho o que falar, essa série tá impecável. Um antagonista maravilhoso. Gente, o Ethan Hawke como Arthur Harrow tava simplesmente incrível. A atriz que faz a Layla, gente, que carisma. Foram escolhas certeiras. Então, com certeza, pra mim, a melhor série da Marvel até agora. Mas esse daí é o meu ranking, é como eu classifico as séries e os filmes da Marvel e eu gostaria muito de saber a sua opinião, o que você acha? Você concorda com esse ranking que eu montei? Você mudaria algum filme, alguma série de posição?
por favor, coloca nos comentários. Mas era isso que eu queria falar pra vocês, meus queridos. Gente, obrigado de coração por você ter me acompanhado em mais um vídeo. Ó, um abraço fortíssimo pra cada um de vocês. Te vejo no próximo vídeo, hein? Fica ligeiro. E tchau!